o ensino da história da arte nos liceus e as excursões escolares ********, o ensino da história da arte nos liceus e as excursões escolares por Joaquim de Vasconcelos Porto Tipo. De A.J. da Silva Teixeira, sucessora Rua da Cancela Velha, 70.908. O ensino da história da arte nos liceus e as excursões escolares. Os documentos que vão ler se prendem-se com um problema que julgo de imediato interesse e da maior influência educativa. A circular de 25 de outubro de 1906 é a que recomenda a organização das excursões escolares, como elemento pedagógico de capital importância. Não é de agora o empenho com que me ocupo do assunto. Há mais de 30 anos, 1877, que em artigos avulsos da imprensa, conferências públicas, opúsculos e volumes de crítica e de pedagogia da arte, ando propondo a solução racional e mais econômica, dentro dos nossos usos e costumes, isto é, conforme as boas tradições da arte e da vida portuguesa. O assunto vai ser debatido muito brevemente pelo Conselho do Liceu El-Rei de Manuel II. Os documentos são inéditos. É necessário advertir que o elemento estampa, que as figuras, e portanto a arte, inundaram igual é este o termo igual os livros, destinados à instrução primária e secundária, porque o programa Affiche dos concursos de compêndios exige as ilustrações, que são aplicadas, muitas vezes, sem sombra de critério, sem o menor respeito pelas leis da estética. Já não falarei do critério pedagógico, revelado na escolha de elas. Esta questão é apreciada em outro lugar. 2. Porto, 1 de novembro de 1908. Joaquim de Vasconcelos. Documento il.moes.moesnr Reitor do Liceu Central do Porto El-Rei de Manuel II. Já em sessão do Conselho do Liceu 3, agradeci a honra de me haverem convidado para colaborar no programa que convém organizar, no intuito de satisfazer os vários fins do problema educativo que a circular de 25 de outubro de 1906 da Direção-Geral de Instrução Pública recomenda à atenção do corpo docente dos liceus. Hoje renovo o meu agradecimento e repito que apenas sobre um dos pontos do programa da circular me posso pronunciar com conhecimento de causa, o que se refere à visita dos alunos aos nossos monumentos nacionais. Não pertenço ao grupo dos professores que lecionam ciências físicas e naturas, nem ao grupo que ensina geografia e história. A esses especialmente compete responder. Como adjunto me considero, pois, somente, como vogal suplementar a quem os seus estudos especiais sobre a história da arte e das indústrias portuguesas, feitos há dezenas de anos, dão voto no problema educativo. É unicamente como escritor e pedagogo, que tenho sido nesses assuntos de educação artística, que posso prestar algum serviço. Como professor do liceu não poderia ter competência em uma matéria que em nenhum liceu do reino é ensinada. Devo dizer, a propósito, que semelhante matéria estudo dos monumentos nacionais, portanto estudo da arte, em geral, e das suas várias manifestações decorativas é hoje ensinada unicamente na Escola de Belas Artes de Lisboa, em 3 cadeiras, segundo a última organização, reforma de 14 de novembro de 1901, 4.
A Escola Irmã do Porto não tem esse ensino, nem sombra dele. Estão no mesmo caso as duas escolas ou academias politécnicas de Lisboa e Porto, os dois institutos indústrias das mesmas cidades e ainda todas as escolas indústrias do Reino, apesar de serem de fundação recente, 1883-84. Contudo, em todos esses estabelecimentos de ensino, e inclusive na própria Universidade de Coimbra, cadeira de desenho anexa à Faculdade de Filosofia, o ensino das formas da arte entra, com mais ou menos desenvolvimento, como disciplina obrigada. Esqueceu-se, porém, o legislador, esqueceram-se os pedagogos oficiais de nos dizer como é que o ensino das formas, quer pelo desenho, lápis ou pincel, quer pela escultura, escopro ou cincel, quer pelo esquadro em linhas arquitetônicas se pode realizar, quando alunos e professores ignoram por completo a gênese histórica de essas formas e a estética que delas se deriva, em última instância. Sublinho muito de propósito esta anomalia para que ninguém suponha que é problema fácil ensinar a alunos de qualquer liceu, mesmo nas classes superiores, sexta e sétima, o método pelo qual se chega a uma apreciação, embora muito sumária, mas sensata de qualquer monumento, quer sob o aspecto estético, quer sobre o ponto de vista histórico. Esses alunos têm, contudo, sempre noções satisfatórias das outras disciplinas, ciências físicas e naturas, geografia e história, que poderão utilizar praticamente nas excursões escolares. Da arte, porém, e mormente da arquitetura, não possuem a mínima notícia. E não se diga que se trata de especializar, de proceder a estudos técnicos, dentro de um programa que pertence só às escolas especiais. Mesmo reduzindo a exposição ao mais elementar, dando à arte apenas o papel de companheira da história, ainda fica margem para serious estudos, ainda são graves as dificuldades que encontro. A inclusão do ensino da história da arte no programa dos liceus centrais seria evidentemente o meio mais eficaz de interessar o aluno no estudo dos monumentos nacionais e, por meio deles, no estudo de todas as tradições pétreas, no estudo do nosso solo, dos nossos costumes, da história íntima da família portuguesa. Não é uma utopia. O decreto de 14 de novembro de 1901 já diz no preâmbulo textualmente: lá fora, cadeiras de História da Arte estão apensas ao ensino secundário, como explicação, ora causal, ora integrante dos sucessos da história social e política. Licit, Pag 70. Poderei, se for preciso, apresentar a vez aí ao Conselho do Liceu numerosos volumes nas línguas alemã e francesa que servem de compêndios de história da arte nas várias classes do ensino liceal da Alemanha e França, tanto para o sexo masculino, como para o sexo feminino. Limito-me aqui a citar apenas as obras magistrais do professor Wilhelm Lübeck de Stuttgart, não as grandes monografias sobre a história da arquitetura, escultura, pintura, etc., mas somente os resumos metódicos com o caráter de vulgarização e de propaganda em grande escala, para inteligências medianas, resumos que têm sido traduzidos em quase todas as línguas vivas europeias. O estudo da história da arte e o modo como ela é divulgada no ensino secundário, influi até no ensino da história, propriamente dito, transformando-o,
ampliando-o vejamos, há mais de 25 anos que o ensino da história começou a ser facultado na Alemanha aos dois sexos, de modo a ligar os factos políticos com as tradições, as manifestações da arte, e com os costumes sutis. O que foi história, segundo a ideia limitada do cronista, transformou-se na pintura da civilização de um país. Os alemães criaram o termo Kulturgeschichte para caracterizar esse novo processo de escrever e de ensinar a história. Assim vemos, por exemplo, já em uma obra notável de Edorin, Lehrbuch der Geschichte der Alten Welt für Hochschulen, Manual da História do Mundo Antigo para Escolas Secundárias, Frankfurt/ME de M. de Esterweg, 1880, a história política dos povos orientais, dos gregos e dos romanos, ligada à mitologia, à história da arte e ao quadro da civilização antiga. Ilustram os volumes gravuras dos mais famosos monumentos, reproduções das mais celebres estátuas e pinturas muras, são chamados a depor os produtos afamados da arte cerâmica e da glíptica, que tão fielmente nos descrevem as tinas da vida íntima dos antigos. Os trajes, os utensílios domésticos, a vida do palco e da oficina, nada falta nesse compêndio de história. O estudo da arquitetura vai, por exemplo, até a análise das plantas dos edifícios, templos, teatros, e dos seus elementos construtivos, sistema das três ordens. E contudo esta obra nunca deixa de ser um compêndio de história, com o caráter de texto para o ensino secundário, für Hochschulen. Já em 1891 um autor inglês, Morse Stevens, tentou em uma história de Portugal um processo parecido, ilustrando o texto com grande abundância de imagens, sem contudo pretender imitar, nem de longe, o método pedagógico, transcendente, do autor alemão citado. Os novos modelos estrangeiros não passaram desapercebidos em Portugal a um ou outro amigo da instrução. O benemérito escritor Trindade Coelho no seu volume intitulado Pão Nosso Leituras Elementares e Enciclopédicas para Uso do Povo, Lisboa, Aiulalda, 1904, inclui um capítulo Arte, Pag 245-256, que abrange a arquitetura, escultura e pintura e por fim monumentos de Portugal, com 14 grave, entrando na última secção vistas do Mosteiro dos Jerônimos e da Batalha. O único reparo que devemos fazer a esta tentativa corajosa e benemérita, é a redução extrema do assunto a 15 páginas, quando em tão limitado espaço apenas caberia uma menção resumida dos edifícios notáveis portugueses somente e da sua significação histórica. É sob este ponto de vista, em esta íntima relação que deve ser recomendado o estudo dos nossos principais monumentos aos alunos dos liceus. O professor de história deve entender-se sempre com o especialista que houver de fazer a exposição propriamente técnica e estética. E quando digo especialista, sublinho o termo, porque excluindo do terreno o erudito que pode cansar o aluno com uma tarefa excessiva, ponho também de parte o curioso, que o enfastiará com banalidades. Só quem conhece um assunto a fundo é que pode graduá-lo em harmonia com o sentir e pensar de um auditório, cuja capacidade no caso sujeito ou dos liceus deve variar muito. Os mosteiros de Belém e da Batalha, a colegiada de Nossa Senhora da Oliveira,
os templos de Alcobaça e Lessa do Baliu, a Sé de Lisboa, Porto e Coimbra, as criações polimorfas de Tomar e Sintra e muitas outras, estão tão intimamente ligadas à vida histórica da nação portuguesa, que não é possível ao moderno prelector separar o elemento arte da narrativa do cronista, tanto menos que os antigos escritores foram coeçais sempre de um laconismo desesperador em matéria de arte, e devem ser corrigidos e completados a cada passo, dentro da aula e fora dela, durante as excursões. Temos tido ocasião de verificar centos de vezes perante os monumentos, que estes e as suas pedras desmentem os cronistas. Deve exigir-se, pois, ao professor de História dos nossos liceus o conhecimento da História da Arte e da Arqueologia, tanto quanto for necessário para a informação dos seus respectivos alunos. Para ele se habilitar com esse ensino, é forçoso criar cursos livres, suficientemente remunerados, junto dos liceus, para os quais o governo deverá chamar os especialistas de mérito comprovado. Até então, terá o professor de História de contentar-se com a sorte que o poderá favorecer com o concurso de um colega ou de pessoa estranha ao liceu, bastante habilitada e inteligente para compreender o modesto cargo de comentador técnico das excursões que revestirem um caráter artístico, bastante entusiasta e amante da sua terra para pôr em relevo, em uma demonstração de estética prática, aplicada, o que constitui o sentimento do belo na arte e o seu reflexo sobre a alma portuguesa. Esse comentário artístico não é, nem pode ser o que se faz no ensino acadêmico aos alunos que se encaminham para o estudo das belas artes. É uma iniciação no estudo elementar das formas da arte, mormente na arquitetura e nas artes decorativas, que de ela dependem, iniciação para a qual se exige a colaboração assídua do aluno, que deverá levar sempre debaixo do braço o seu álbum ou caderno de notas, para aprender a tomar apontamentos e a fazer pequenos esbocetos in loco. Em casa deverá ampliar e completar as notas tomadas segundo um questionário adequado. Resumo as minhas conclusões. Primeiro, o estudo dos monumentos nacionais é necessário no ensino secundário dos liceus centrais, pelo menos. Segundo, este estudo não pode realizar-se proficuamente sem um estudo paralelo dos elementos essenciais da história da arte. Terceiro, este estudo pode e deve ser feito como comentário ao curso de História, pelos seguintes meios: a. Excursões escolares dos alunos das classes mais adiantadas. B. Comentário técnico e estético perante o monumento, à altura da capacidade dos alunos. C. Notas, esboços e reproduções fotográficas, tiradas nas respectivas localidades. Quarto, é necessário criar, desde já, os cursos livres sobre História da Arte, especialmente da arte nacional, junto dos liceus centrais, enquanto não se incluir o ensino regular das formas da arte no quadro das disciplinas do liceu para ambos os sexos, conforme existe há muito nos liceus de França e Alemanha. Quinto, é necessário ir juntando, desde já, o material de demonstração, colecionando estampas, fotografias e reproduções em gesso, que sirvam para o estudo, o que pode ser feito, aproveitando os trabalhos dos alunos e quaisquer publicações nacionais de valor, por exemplo, a excelente coleção da Casa Biel do Porto, A Arte e a Natureza em Portugal,
que já apresenta um inventário artístico muito variado e muito valioso, 73 Fasca 4 Est, total 292, com texto em português e francês. Publicação econômica que está até ao alcance dos alunos, porque os Fasc vendem-se separadamente a R$ 500. PS. A obra está agora concluída em 8 volumes a 12 Fasc cada um. Cada Fasca R$ 500, com 4 Est e 8 Pag de texto, nota acrescentada em outubro de 1908. Documento segundo il.moes.mosnr. Alguns colegas meus do liceu, que vez.a dignamente dirige e ainda outros do liceu da primeira zona, alguns dos quais assistiram às minhas conferências sobre História da Arte Nacional, realizadas no Museu da Academia Portuense de Belas Artes nos meses de junho e julho, manifestaram-me o desejo de as ouvir novamente, seguidas. Raros foram os que assistiram a todas as 5, e aqueles que só ouviram fragmentos transmitiram-me, com o desejo acima formulado, os votos dos colegas que, por dever do ofício, não lograram assistir a nenhuma. Estes altamos, com mais razão ainda, pediam e pedem a repetição. Parece-me, ex.mosnr, que neste caso devo ser grato a manifestações tão honrosas e corresponder ao desejo com a oferta de serviço maior e mais efetivo do que aquele que tentei em julho próximo passado. Em vez de um curso de História da Arte Românica Archaica, da história de um período, embora de capital importância, ofereço-me para organizar um curso graduado e completo da História da Arte Comparada, especialmente da Arte Nacional, em lições semanas, às quintas-feiras, e se for necessário e a lei o permitir, poderei reforçar esse curso com uma preleção ao domingo, enquanto durar o ano letivo. Os meus dignos colegas que em ambos os liceus regem proficientemente as cadeiras de História Geral e Especial, foram os primeiros a aplaudir a ideia que, em embrião, exponho a vez.a, para que se digne submeter-a à consideração, ao superior critério do Conselho do Liceu, que a poderá corrigir e completar, pois sendo uma inovação poderia parecer excesso de trabalho em um programa de estudos, já carregados sofrivelmente. Trata-se, porém, de uma matéria que só pede ouvintes voluntários e não obriga a nenhum exame nem despesa, pois todo o material ilustrativo é oferecido por mim, sendo aliás considerável, raro e dispendioso, sem nenhum encargo para o Estado. Neste caso parece-me que presto algum serviço no sentido de uma proposta fundamentada sobre o modo de tornar profícuas, para o estudo da arte, as excursões escolares, a qual durante o ano letivo findo apresentei por escrito a vez.a e mereceu o louvor do Conselho Escolar 6. Solicito de vez.a e do Conselho a mesma benevolência para a oferta, que ora faço, do curso graduado. Se for aceite, apresentarei o programa, sem demora, que de certo modo se ajusta e combina com o programa official do curso de História. Não é cópia de nenhum programa estrangeiro. 7. É uma adaptação rigorosamente nacional, especialmente para estudo do que é nosso, embora os lineamentos guerras se baseiem no que traçou magistralmente Mr. de Calma no seu curso de Arqueologia e História da Arte, Civil, Religiosa e Militar, Caim, 1870, quinta ed.,
em 3 volumes, e Mr. C.H. Blanc para a História das Artes Decorativas, Gramaire des Arts du Dessin, 6ª edição, e Gramaire des Arts Decoratifs. Como compensação, se a vez aí ao Conselho parecer justo, peço apenas que me sejam contadas as horas de serviço desse curso como serviço normal do horário, e pelo preço da tabela official, sem nenhuma gratificação a mais. Algumas horas de menos no ensino das línguas, que professo, podem ser preenchidas por outro colega, sem prejuízo algum, creio eu. Em compensação, ofereço um ensino novo, nos liceus, que está introduzido nos principais países cultos, para ambos os sexos, no quadro do ensino secundário desde 1875. Se a troca de certas lições de línguas, pelas lições de matéria nova, não parecer aceitável, por qualquer motivo ponderoso, então ofereço-me para acumular o serviço novo com o antigo, mediante a remuneração da tabela official. E se a peço, é porque a organização do curso importa para mim, em todo o caso, a aquisição constante de novo material de estudo, além do que tenho acumulado durante cerca de 40 anos. O material para o ensino da história propriamente dita e da história da civilização no sentido em que os alemães a classificam de Kulturgeschichte, que vi e examinei demoradamente no liceu, há meses, é a bem dizer ininteligível, sem uma exposição paralela da história da arte antiga comparada, sobretudo da arte egípcia e greco-romana. Em face das descobertas captas no domínio da arte pré-histórica e proto-histórica, feitas em Portugal durante os últimos 30 a 40 anos, é inadmissível querer separar as questões etnológicas, etnográficas e arqueológicas, em uma especialização estéril, que a ninguém aproveita, salvo ao pedantismo de alguns raros eruditos bisonhos. O ensino da história deve ser vivo, hoje, palpitante, em face do monumento, da estátua, da tela, da gravura, da fotografia, da planta topográfica, do desenho e do esboço. O livro ilustrado pela arte invadiu tudo. Todo o enorme material dos museus europeus foi posto em movimento há meio século. O que sabe o aluno dos liceus de tudo isso? O que sabe ele do material acumulado nas coleções nacionais, quando uma imagem, um retrato supre, às vezes, uma lição? Fui talvez prolixo em esta justificação, mas, confessando o defeito, peço a benevola a atição de vez aí do Conselho para os motivos, que são puros e sinceros. Deus guarde a vez a Porto, 9 de agosto de 1908. Il.Moies.Snr Reitor do Liceu Central do Porto 2 Zona. O professor efetivo Joaquim de Vasconcelos. Por exemplo, o Compêndio de História do Ezenar. Marques Mano, Porto, 1908 Preço 2 cifrão 000 Res, tem 96 estampas. O Compêndio de Geografia do mesmo autor, Porto, 1908 Preço 1 cifrão 200 Res, tem 66 estampas. Aqui, uma boa escolha e cuidadosa reprodução, acolá, confusão e falta de critério estético e pedagógico. 2 na revista, Educação Nacional. 8 de novembro 908 = a arte nos livros do ensino.
3 Numes de maio de 1907. 4 Vide Boletim da Diretor-Geral de INSTP ano I, 1902, Fascum 5, Pag 70 e 88. 5 Foi traduzida por Oliveira Martins. As gravuras do original inglês aparecem, porém, mal reproduzidas. 6 Está transcripta no documento e 7 A prova já a dei no elenco de 4 conferências, aliás 5, que fiz nos meses de junho e julho deste ano, na Academia Portuense de Belas Artes. O programa impresso Porto, 1908, 8 páginas, versa sobre o estilo românico archaico e o românico dos séculos XI e XII. Este programa nada tem de comum com o espetaculoso prospecto da 13ª cadeira da Escola de Belas Artes de Lisboa, que trata da história geral da arte na Idade Média e envolve Portugal, por incidente, em apêndice. End of the Project Gutenberg e-book. O ensino da história da arte nos liceus e as excursões escolares. Update de editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works. 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property
trademark/copyright agreement. If you do not agree or abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed. These e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook. 1.E2 IF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder. The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E1 through 1.E7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E8 or 1.E9. 1.E3 IF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E1 through 1.E7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E4 Do not unrecord, touch or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.E5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.E6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing,
copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for our core replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.e9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation,
the owner of the project Gutenberg trademark, and any other party distributing a project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2.
Information about the mission of Project Gutenberg Trademark Project Gutenberg Trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate.
While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.